Fala galera, bem-vindos à parte 6 do nosso vídeo. Aqui eu estava fazendo um pequeno teste do que eu já sabia e do que eu não sabia, de duas coisas. É o sort ali do texto. Eu lembro que eu fiz e eu acho que foi dessa forma, que é usar o botãozinho ali de sorte, né, que inclusive tem no Construct 2 também, para organizar ali na matriz em ordem alfabética. Então eu coloquei os itens aqui da forma que eles vão ser lá no projeto mesmo, para poder fazer um teste, né? E aqui eles vão aparecer totalmente fora de ordem. O item que está no início tem a letra B, depois A, depois D, C. Aí se eu apertar a tecla Q, ele vai dar um sorte nessa matriz. Aí, ó, tá vendo? Ficou em ordem alfabética. O que tem A primeiro, B, C, D. Então quer dizer que esse sorte aqui realmente serve para isso, né? Eu sempre pensei assim, pô, sorte, para mim parece sortear, né? Não reconheci esse comando aqui em inglês. Aí eu fui testar para ter certeza e era isso mesmo. O Construct 3 tem outro que é, não sei exatamente a pronúncia dele, esse shuffle aqui, sei lá, que deixa em ordem aleatória. Mas isso a gente não vai precisar usar. A gente quer. Isso é tudo para aquele botãozinho de organizar os itens. Tipo assim, você tem 10 itens de madeira do mesmo item, claro, espalhados pelo seu inventário. Ele vai pegar e juntar tudo num slot. Fora isso, ele vai deixar tudo em ordem alfabética. Então você vai sempre ter um inventário certinho ali se você quiser dar um clique. Aí você pensa assim, mas o inventário não está sendo feito em uma matriz. De fato, não está. Mas você, quando for organizar os itens, você vai meio que usar uma matriz temporária, né? O sistema vai criar ali uma matrizinha quando você clicar no botão de organizar, transferir todos os seus itens para essa matriz, depois ele vai apagar todos os itens do seu inventário, né? Ele vai transferir para a matriz, organizar na matriz e depois retransferir para o seu inventário de acordo com como ele está lá na matriz, né? Na posição 0, 1, 2, 3, seguindo os slots. Beleza, basicamente é isso, para fazer o teste aí de sorte. O outro é o Text Input, que os créditos são totalmente do Thiago Salvatore, que estava lá no canal comentando. E ele deu a ideia para tirar esse BG aqui. Não era nem isso que eu pretendia fazer, eu pretendia só deixar o BG já com foco, né, para quando você clicar não dá para ver, tipo assim, a alteração, né, entre ele normal, branquinho assim, e ele entrando em foco. E aí ele deu uma ideia que ficou bem melhor, definitivamente. Aí eu fui e busquei os comandos aqui, ó, que são bem simples, que são comandos que aqui tira o background, deixa ele transparente. Aqui tira a borda. Isso aqui é o background e a borda normal, de quando está ativo. Essa outline aqui, ela é quando você clica nele, que você está conseguindo pôr o texto, também aparece uma outlinezinha, uma borda. Aí para ela também não existir. Então o resultado é que, tipo assim, ó, o negócio está aqui na tela. Ó. Aí você clica aqui no canto, vai aparecer só a área de digitar. E isso, né, serve, obviamente, para que você possa fazer seus fundos personalizados para a sua caixa texto. Realmente serve para muita coisa. Eu nunca tive que fazer uma caixa texto personalizada em um projeto sério, não. Mas eu meio que já fiz uma por conta própria, né? Eu acho que não foi em vídeo, não. Foi em projeto, só para testar. Mas enfim, isso aqui é muito útil. Valeu, Thiago, pela ideia aí. Não é ele falar, eu não ia pesquisar isso aqui, não. Agora, cara, a primeira coisa que a gente vai fazer, porque nessa aula é realmente isso.
fazer os efeitozinhos e ver se já dá tempo de fazer os botões. Vamos começar já cuidando do background aqui de quando a gente clica para alterar o nome do inventário. Atualmente aparece isso aqui. E vamos modificar. Só que a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha a mais, que tipo assim, quando a gente clica isso aqui, ele esconde o nome que está lá atrás. Se a gente tirar o background, ele não vai esconder. Então a gente vai ter que fazer isso por conta própria. Vamos lá. Bom, isso se trata de controle. Então vai estar aqui no grupo Controls. Imagino eu. Aqui, ó. Quando eu clicar no Env Name Area, ele vai deixar ele criar ele, deixar ele com foco. E vamos colocar para mudar as propriedades CSS. Cara, já que eu já tenho no projeto um projeto aberto com essas propriedades definidas, uma coisa que eu posso fazer também é isso aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui o env set name. Posso pegar e copiar, né? Colocar o nome dele aqui nesse text input, ó. E já que ele agora tem o mesmo nome que o nosso objeto lá no projeto original, só copio isso aqui, né? E colo lá. Nos poupa tempo, ó. Pronto. Vamos testar. Ó, funcionar funcionou, só que ele ainda está aparecendo branco, né? Depois que ele modifica as propriedades dele aí. E é porque tem esse weight 0.1 aqui, provavelmente, né? Eu coloquei atrás dele. Primeira coisa, enquanto ele ainda está invisível, vamos alterar as propriedades dele. Agora sim funcionou direitinho. Então nós queremos aí mudar o tamanho da fonte para deixar ela maior. Vamos ter que dar uma reposicionada nisso. Tá realmente muito ruim ali atrás. Quando tava com fundo branco tudo bem, mas agora tá legal não. Então a gente tem que pensar assim. Quando a gente termina de atualizar o texto, a gente tem as funções salvas, né, aqui, ó, de quando a gente termina de alterar o texto. E nessa hora o texto vai ficar visível. Mas quando o cara clicar aqui, o texto vai estar invisível. Posso só copiar isso aqui, colar aqui, ó. Só que o ID que ele vai pegar é o env setName ti.id. Aí ele vai deixar esse texto invisível. E como aqui eu tenho um weight, né? Eu vou criar um novo bloco de comandos aqui e vou passar isso aqui cá para baixo. Pronto. Vou deixar sempre o texto lá invisível. E aí, quando ele terminar de fazer as alterações, eu deixo o texto visível de novo. Eu já peguei o texto aqui, ó, que é necessário, né? Tanto aqui quanto aqui. Eu deixo o texto visível. Pronto. Vamos ver. O texto não ficou visível, cara. Isso não faz sentido. Vamos ver o porquê. Eu estava testando aqui. Na verdade, eu coloquei para o ID ser igual ao do env setName e na verdade é o name area aqui em cima. É o env name area.id, senão ele nunca vai conseguir pegar o texto. Agora sim, ele fica invisível e quando você sai, ó, direitinho. Cara, deixa eu fazer um teste aqui. Bom, galera, funcionou o que eu queria, né? Eu criei um efeitozinho aqui só pra ficar legal. E que essa aula se trata disso, né? Do mexer nos botões lá, se der tempo, né? De fazer tudo direitinho. E adicionar os efeitos. Esse efeito que eu fiz é aquele efeito de uma barrinha piscando para exibir que ali é uma área de digitar. Aí você pensa, mas já existe a barrinha. Então, é que eu coloquei para que... Aqui, ó.
para que o nosso texto, em vez dele aparecer no caixa texto, né, ele apareça aqui, ó, no próprio textozinho, né? Porque o texto ele pode receber um monte de fontes e efeitos diferentes. Já o texto do caixa texto, não. Só que isso, entre aspas, não vai funcionar se a gente não puder apagar o conteúdo aqui também e ainda assim, tipo assim, a gente tem que poder apagar o conteúdo da caixa texto sem que ele deixe de funcionar, né? Porque se a gente deixar ele invisível direto, não vai funcionar. Eu acho que o comando css opacity deverá fazer isso. Vamos só fazer um teste aqui, se não funcionar, eu procuro esse comando. É sempre string, viu, galera? Eles não aceitam valores aqui, tá vendo? Valores de números. Vamos colocar essa opacidade aqui e ver como é que fica. Funciona. Não tá aparecendo ali, mas qualquer lugar que eu clicar aqui, ó, a caixa texto vai estar existindo na tela. Inclusive está piscando ali porque eu ainda não deletei o texto. Qualquer lugar que eu clicar vai funcionar isso direitinho. Ele vai, qualquer lugar do name area aqui, ele vai criar a caixa texto e vai manter o foco nela. E se eu clicar fora, né, automaticamente ele deixa de existir. Mas eu ainda não tirei o texto de efeito. Agora eu vou mostrar como é que ele funciona. O que eu fiz foi muito simples. Eu criei um outro objeto texto, né, chamei ele do mesmo nome, só que underline F, de effect. Coloquei lá as propriedades dele como sendo no centro, centro em alinhamento e o ponto de origem no centro, que é exatamente o que o outro é. E aqui, quando eu clico no name area, que é quando eu vou editar, ele vai criar esse texto de efeito. E ele vai pegar e herdar as propriedades JSON do InVName text. Só para garantir que ele fique exatamente onde o InVName text está, do jeito que o InVName text é, tudo direitinho. E aqui embaixo eu edito as propriedades que tem que editar. Eu não sei se o JSON copia as variáveis de instância, então eu coloquei manualmente aqui. Coloquei para criar, né, lá onde ele está, direitinho. Coloquei o ID, aqui em set from JSON. Eu deixei ele herdando as configurações do InVName text. E coloquei para o texto dele ser a barrinha. Só isso. A barrinha piscando. O width, né, o tamanho do texto, eu coloquei self-text-width, que é a largura do texto. Tem essa propriedade também no Construct 2. Aqui, ó, obviamente, né, eu tive que... Quando eu estou clicando no InVName area. Aí eu tenho que pegar o InVName text que pertence a ele, porque InVName text, isso sim pode ter dois na tela ao mesmo tempo. Pode ter dois inventários abertos. Então aqui você simplesmente cria ele, beleza? Aqui embaixo, eu deixei isso aqui como sendo InVName TI, a box.visible, mas foi meramente ilustrativo, né, digamos assim, foi só para testar. Tirei aquele lance de deixar o texto invisível, afinal eu vou editar ele, né? Então eu posso até vir aqui, ó, e tirar para deixar ele visível, porque ele não está mais invisível. E agora, eu vou pegar o InVName text que está igual a InVSetName TI, a mesma coisa para o efeito, texto e o efeito, e o texto em si, ele vai ser o texto que eu estou digitando lá na textbox, beleza? E o efeito vai ser o quê? Vai ser exatamente sempre a barrinha, então eu nunca vou mudar o texto dele. Apenas a posição X dele, ele já vai estar na posição Y certa, e a posição X dele é o InVName text X, sempre mais. InVName text width barra 2, que é a largura do texto dividida por 2, né, porque é o centro ali, o ponto de origem, mais um pixelzinho, né, de espaço, só para não ficar em cima do texto ali. Então o que vai acontecer? Isso vai criar uma barrinha, né, e fazer ela ficar seguindo ali o texto, ó, tá vendo? Ah, mas por que ela pisca? Ela pisca por causa do sign que eu coloquei nela. Aqui, ó, coloquei um behavior sign, né,
e configurei aqui. Coloquei a Waving Square para ficar quadradão mesmo, ó, em vez de ficar aquela coisa suave assim do padrão, ó, porque o certo é esse. O certo não, né? Isso é meio subjetivo, mas o normal é assim, da Textbox. E aí eu apliquei as configurações que eu quis aplicar para ficar bem parecido com o do Textbox. Depois, como vocês viram lá, eu mexi na opacidade e pronto, temos o texto certinho aí. Esse texto não sofre alteração, é só o InVName mesmo, então tá tudo ok. Agora que a gente aplicou as novas configurações e está mais bonito isso aqui, né? Quando eu aplicar uma fonte, alguma coisa, sempre vai ficar melhor. Vamos fazer esse texto aqui, ó. Ele está do lado de fora do cenário, tá dando para ver ele lá atrás. Deixa eu colocar ele aqui na família de ser destruído. Pronto. Agora nos eventos finais, de quando o cara for parar a edição, né? Eu preciso pegar este texto, esse texto de efeito, e isso eu vou fazer de qualquer jeito, cara. Eu tenho que pegar o texto de efeito, no caso, de qualquer jeito. Vou deixar ele aqui. Tá certo, eu tô pegando o... Não tá necessariamente certo. O que eu tô dizendo? Quando eu clicar e não tiver com o mouse over, né? A box que não estiver... Se a box não tiver texto nenhum, eu cancelo ali a edição. Ah, não, tá certo sim. Tá certo porque essa caixa texto, apesar de não estar visível, galera, ela vai estar ali e só vai ser uma por vez na tela. E nesse caso, tudo bem. Então eu pego o efeito de texto que tem o ID dela e destruo ele. O mesmo eu vou fazer aqui embaixo. Eu preciso destruir esse texto, né? De acordo com a box de edição de texto que estiver ativa no momento. E depois que eu destruo ela, obviamente, né? Vamos ver. Pronto, ó. Estão vendo que está tudo certinho. Eu edito o nome do inventário do jeito que eu quiser. A caixa texto está ali invisível, né? É nela que eu estou editando, mas parece que eu estou editando direto no texto. E é basicamente isso que eu queria, ó. Se eu der um Enter, some a barrinha. Significa que eu editei, que eu terminei a edição. Se você quiser ir um pouco mais longe, né? Você pode até dar uma mudada na cor do texto, deixar ele amarelo, ou seja lá que cor, e depois voltar a cor dele para o normal quando o cara apertar Enter para indicar que ele terminou a edição. Mas isso aí vai de cada um, né? Porque tipo assim, já tem aqui a barrinha piscando, ó. Clicou fora da tela, já parou a edição. Apertou Enter, parou a edição. É isso. Agora vamos ver com dois inventários ativos. Um se chama Olá Mundo, o outro se chama AA. Cara, e se eu tiver assim, ó, se eu tiver durante a edição e tentar fechar aqui, o que acontece? Ele vai apagar e o textinho, eu acredito que ele está sendo destruído, o efeito. Porque é pura lógica. Quando eu cliquei para fechar o inventário, o cursor não está sobrepondo a área de edição de texto, do caixa texto, que caso não lembrem, fica aqui, ó, em toda essa name area. Então, automaticamente ele encerrou as edições de texto, mas vamos olhar aqui no InVName TextF, né, para corrigir se estiver errado. Ó, só tem um ativo, tá certinho. Se eu clicar fora, ele destrói. Sempre verifique, cara, para não criar um problema e depois você fica 2 horas tentando descobrir o que está errado ali. Era simplesmente um objetozinho, né, que você está duplicando ali, está criando várias vezes sem querer. Cara, deixa eu fechar esse projeto aqui. Não sei porque que eu tô com ele aberto até agora. Então, digamos assim, o nosso primeiro embelezamento já foi, né? Já ia ficar mais bonito só com a caixa texto aqui. Eu ia pegar, ia deixar o tamanho da fonte aqui do jeito legal, graças à ideia aí do Thiago.
Mas aí eu tive a ideia, né, de também colocar para aparecer no texto. Eu não sabia se ia funcionar, então eu pausei o vídeo, testei e ficou legal. Graças a essas propriedades aí de CSS que eu não conhecia. Então vamos lá. Só que tem um problema ainda, cara, que eu notei aqui. Quando você estiver editando, tipo assim, deixa eu explicar aqui com o outro inventário que já tem texto. O nome dele é TestInv, beleza? E quando você clicar nele aqui, né, ele vai te permitir editar, certo? Só que ele apagou o nome do inventário, né? Ele tornou o texto como sendo nulo. Então, se você clicar fora ou clicar Enter, ele definiu o nome do inventário como nada. Isso não pode acontecer. Vamos entender aqui o porquê que ele está fazendo isso. Quando a gente quer preencher ali o conteúdo do texto, a gente está preenchendo com o conteúdo que tem ali na text box. E quando a gente cria a text box, a gente cria ela vazia. E esse é que é o problema. Quando a gente criar a nossa text box, o correto é também já pegar o nosso inventário aqui, né? Vamos pegar o inventário que está com o ID igual ao name area que a gente clicou, .id. Aí eu crio ele aqui, ó, e dou um set text nele igual a inventory.name. Pronto, agora eu já estou criando o texto e deixando ele aí, ó, tá vendo? Eu já estou criando a text box e colocando o nome que já for o nome desse inventário. Vocês vão ver que o efeito sempre vai aparecer em frente ao nome dele, ó. Aí, assim, se eu quiser clicar aqui, ó, eu já não vou perder o nome que já estava aqui. Outra coisa interessante é não permitir que o cara termine a edição com o texto zerado. É um inventário sem nome, né? Mas isso também é uma coisa que vai do gosto. Porque, nosso inventário possui um ID e é através dele que a gente faz as coisas. O nome é meio que... não é uma coisa necessária, né? Só para embelezamento, organização. Então vamos fazer o seguinte. Não vai ficar muito complexo não, né? Vamos fazer do jeito mais de boa, que quando eu terminar a nossa edição, ele sempre verifica aqui se o texto não está vazio e adiciona o novo texto lá. Vamos tirar esse invert daqui, né? Aí eu copio isso aqui, adiciono uma exceção e coloco aqui. Pronto, aqui, ó, é como se tivesse invertido, né? Eu só mudei e coloquei ele lá na exceção, porque eu quero também fazer alguma coisa quando o texto estiver vazio. O mesmo aqui embaixo, que é a mesma coisa, né? Eu recorto. Pronto, nas duas áreas a gente tem, caso o texto não esteja vazio, a gente atribui a ele o novo nome que a gente quis, e caso o texto esteja vazio, nós vamos dar a ele um nome, né? Que vai ser, tipo, todo inventário que tiver vazio vai se chamar inventory e um espacinho e vamos deixar para nunca ter um inventário igual, adicionar o ID único do nosso banco de dados mesmo, né, do nosso inventory ID aqui. Antes, é claro, né, nós temos que pegar o banco de dados aqui, né, que é o que a gente está editando nesse momento, senão não vai funcionar. O mesmo a gente vai fazer ali em cima, né, porque isso aqui se trata de duas coisas iguais, só que com comandos diferentes. Um quando você clica Enter para parar, o outro quando você clica fora do cursor ali. Vamos lá e vamos testar. Se eu deixar o nome zerado, ele passa a se chamar Inventory 148. Sempre vai ser a mesma coisa, porque o ID único é sempre o mesmo. É sempre o mesmo não, né? Ele é único, ele não vai aparecer, eu quis dizer, ele não vai aparecer em outros inventários, ó. E o seu inventário nunca vai ter um nome vazio.
Eu notei uma coisinha aqui que ele está deixando quando você clica ele atribui um id errado. Ó. Tá Inventory 148, o id, até então tá certo. E aqui, ó, ele muda para 149, ó. Tem a ver com o clique em um e outro, ó. Cara, o que está causando confusão é meio que o fato da gente estar usando aqui o name TI, a input box como verificação. Vamos parar com isso de uma vez, enquanto ainda não está gigantesco os eventos, fazer do jeito certo. É esse sprite aqui do name area que vai ser o responsável, digamos assim, pelo gerenciamento ali do nome do nosso inventário. Então, simplesmente vai ter uma variável chamada active. Vai ser uma booleana e ela vai indicar, galera, se a gente está ou não mexendo naquele name area no momento. A primeira coisa que a gente vai fazer é tratar de conseguir ligar e desligar essa variável da forma certa. Tipo assim, logicamente, pode ter duas na tela. E quando eu clicar em uma, eu vou ativar ela. Quando eu clicar na outra, eu vou ativar a outra. Mas se eu cliquei na outra, a outra name area tem que se desativar. E quando eu estou clicando num objeto, eu estou falando dele. Não adianta eu tentar desativar e depois ativar, que não vai desativar a outra. Então eu meio que tenho que chamar através de uma função para fazer com que todas se desativem, para que só aquela ali do momento que eu cliquei se ligue. Então, vamos lá. Vamos fechar não, minimizar isso aqui. E vamos colocar o evento. Quando eu clicar no objeto name area, a boolean active fica true. Aí já está certo, eu consigo ativar as duas. Mas como que eu vou desativar? Se eu disser aqui mesmo para desativar e depois ativar, ele vai fazer isso com aquela que eu cliquei. Então, é só ir lá nas funções do inventário e chamar através de lá mesmo, né? Aqui o inventário pode ter uma função geral. Eu poderia criar uma função nova, mas é mais fácil simplesmente criar um parâmetro aqui. E como eu vou desabilitar todas, eu não preciso nem passar um ID. Eu deixo isso aqui do lado de fora, esse comando. Digo que name vai ter a booleana active igual a false. E o nome do comando é... deixa eu ver. Name area update. Pronto. Name area update. Agora, quando eu chamar essa funçãozinha aqui, eu não preciso passar parâmetro nenhum. Posso passar? Não preciso passar. Eu não preciso, mas qualquer coisa que eu colocar aqui não vai interferir. Ele só vai pegar e vai deixar todos os name areas em false. Agora eu deixo ela aqui antes dele. Não preciso passar ID nem nada. Ele vai desabilitar todas e depois vai deixar ativo só essa que eu cliquei. Só aí a gente já salvou, né? A gente já disse qual que está ativo e qual que não está. Para ter certeza que está funcionando, você vai deixar a opacidade em 100 dessa name area. E toda vez que você deixar uma em false, você vai deixar ela em 50. Vamos testar. Pronto, ó. Cliquei aqui, a de lá ficou opaca. Você já sabe, você já debugou e já sabe que está funcionando. Ficou até bem legal esse efeitozinho aí. Agora eu tirei aqui e já sei que o active está em um só deles. Então eu vou trocar esses comandos aqui que seguem o text box pela name area. Só vai ter uma ativa por vez. As duas vão iniciar inativas e só vai ter uma ativa por vez. Então, pega a que tiver ativa, troca o ID aqui, né? Por inv name area
.id e já temos a primeira alteração funcionando corretamente. Porque agora, se você precisar de algum texto, porque tipo assim, cara, o que eu pensei que poderia ter acontecido relativo àquele bug é que eu tô clicando aqui, ó, e só tem uma ativa por vez, mas leva um tempinho bem pequeno, mas leva, né, para ele destruir o objeto. Aí eu pensei, ele pode estar pegando o ID único do outro objeto. Se for esse o caso, a gente vai conseguir resolver isso de uma forma mais fácil, que é essa que a gente está fazendo, que vai servir para tudo depois. Agora, nas partes aqui de encerrar, né, digamos assim, de definir o nome, se o cursor não estiver sobrepondo a name area, não é mais a input box, que estiver ativa, aí eu vou separar aqui, vou criar um bloquinho de comandos, movo isso aqui para cá. Se o cursor não está sobrepondo a name area que está ativa no momento e eu cliquei fora dela, no caso, né, eu cliquei e estou fora dela, aí esses eventos aqui ocorrem. Só que na hora de pegar o ID das coisas, eu vou pegar o ID do name area, porque ele sim é o que comanda tudo ali. Beleza. Ali embaixo a mesma coisa, só que você não tem um mouse over, né? Você apertou Enter só para finalizar o processo. Então você só coloca aqui que o name area que tiver ativo, pronto, ó. Você pegou o name area que tiver ativo, você vai pegar os IDs relativos a ele. E assim, o primeiro passo do processo já está pronto. Você não segue mais as caixas texto que são temporárias, né? Elas se destroem, reconstroem ali, e você tem um só ativo por momento e você segue ele. Mas o bug ainda pode estar acontecendo, já que a gente pega o texto dele, né? E ele está sendo destruído e recriado em outro lugar. Vamos verificar aqui. Ó, já foi legal isso aqui acontecer, que a gente já percebeu, ó. Quando a gente clicou fora, ele já renomeou os dois inventários. Então a gente vai vir aqui no evento de clique fora do inventário, porque é isso que aconteceu. No clique fora, ele leu essa parte aqui, com texto vazio, ele pegou o text area com o ID do name area, que estava ativo, e deu esse nome aqui para ele. E aqui já dá para saber o porquê. Ele está de fato mudando no banco de dados o nome corretamente, mas ele não está mudando o texto correto. Tem dois textos na tela e ele está mudando sem especificar qual. Automaticamente ele vai mudar os dois, não tem jeito. Então eu vou pegar aqui o envname text com o ID certo e colocar aqui dentro, para que ele edite o nome certo. Então vamos testar. 149. Sempre, ó. E ele não está mais tornando um como 148, o outro como 149, está tudo certinho. Ele está mudando só o do inventário em questão e ponto final, ó. Notei um pequeno problema, né? Que quando você coloca o seu nome aqui no inventário e fecha, quando você abre de novo não tem nada. É como se ele não estivesse mudando no sistema. Tipo, quando você faz a mudança assim, ó, e chama de novo, ele vai ficar desabilitado. Então, o texto no sistema não está recebendo o nome correto. A primeira coisa é abrir o debug e dar uma olhada no que está acontecendo internamente. É bem simples, está bem aqui no começo, ó, o inv0 aqui, ó, o nome dele é player. Quando eu deixo ele ativo aqui, ó,
clico fora, ele recebeu um nome. Mas por que que quando eu fecho e abro ele de novo, ele está com nada? Porque aqui, ó, ele está limpando o nome. É aí que é interessante. Por que que ele está fazendo isso? Porque aqui, ó, ele coloca o nome lá. Tanto assim, quanto assim, ó, ele atualiza. Quando eu fecho o inventário, ele limpa o nome. Vamos entender o porquê. Primeiro fazendo um teste. Nós temos duas formas aqui de finalizar, né? Clicando e dando Enter. Vamos testar se com o Enter também está sendo assim, né? Vamos colocar aqui um nome aleatório, fechar com Enter e ver se vai dar o mesmo problema. Vai. Então, nos dois casos, ou o erro está sendo repetido nos dois casos, ou é em outra área que não seja aqui. Eu gosto de debugar apagando partes, né, para ter certeza. Então, por exemplo, eu vou pegar essas duas partes aqui, ó, vou simplesmente recortar e a função do inventário só vai funcionar como sendo aquele nome automático que a gente colocou. Vamos ver. E já sabemos onde está o problema. Ó, ele não está mais deletando. Ó, aqui, ó, você vê, ele não alterou o nome quando eu apertei a tecla Enter, porque ele não tem aquela parte de baixo de quando tem algum texto. Mas se ele acessou aquela área de quando não tem texto nenhum, ele vai salvar o nome certinho, no Enter 149. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar um pouquinho no tempo e entender o porquê que isso está acontecendo. Outra coisa que eu gosto de fazer para debugar aqui quando eu clico fora do inventário, eu pego o cursor que se não estiver sobrepondo o name area que estiver ativo e faço as configurações nele, né? Até então, poderia ser aqui o problema. Eu não estaria pegando a name area. Mas agora eu pensei que quando eu apertei Enter também deu na mesma. Então o problema está exclusivamente aqui, ó, no nosso else. E eu creio que já dá meio para saber o porquê, né? Acho que por algum motivo aqui, o nosso InvName está sendo destruído antes da hora, cara. É possível que seja isso, né? Não estou garantindo essa parte, não. Para fazer o teste, eu vou tirar ele e colocar ele aqui em cima, né? Vou desabilitar o outro para não fazer confusão. E pronto, ó, o InvName, o InvSetNameTI, ele vai ser destruído só quando o texto tiver algum texto lá para você alterar. Então agora ele automaticamente ele está certinho, ó, nessa tabulaçãozinha aqui. E a gente vai saber se ele está alterando o texto para nada ou não. Vamos deixar o texto em tese aqui, clicar fora. Pronto, encerrei. Ele ainda está limpando, então já sabemos que não tem nada a ver com destruir aqui ele na ordem correta. Dando aqui um Ctrl Z. E vamos descobrir qual que é o problema.
Vamos dar uma modificada nisso aqui, já transferindo isso aqui para funções, porque ficar mexendo em dois lugares, procurando defeito aqui, defeito ali que aparece, não é legal. Então vamos fazer uma edição mais otimizada aqui. Vai ser mais ou menos assim. Vou deixar tudo fechado aqui por enquanto. Primeiro eu vou adicionar uma variável local aqui, chamada nameText. E vou dizer para o sistema o seguinte: sistema, o inv_setName aqui, cara, onTextChange, quando o texto mudar, essa variável recebe o valor inv_setNameText.text. Pronto. Só vai ter um por vez na tela e toda vez que o texto dele mudar, essa variável recebe este texto. Agora a gente não quer mais, não precisa mais tratar do objeto inv_setName. A gente não vai precisar dele. Agora vamos criar um comando para mudar o nome do inventário, né? Modificar ali o nomezinho do nosso inventário. Esse parâmetro se chama setName, simples assim. E o nome a gente passa onde, cara? Pode ser aqui em último lugar, ó. Vamos criar um comando chamado param_str, que vai servir para várias coisas. Vai ser uma string e vai servir para várias coisas. Quando você der um setName, o param_str vai carregar essa função, porque igual o itemName é o nome do item. Então eu poderia usar, mas eu não me sinto à vontade não, cara, para ser bem sincero. Vamos pegar aqui a função, nosso inventory, comando setName, e vamos definir aqui. Agora, a gente só tem que passar essas funções lá para cima e dizer que o setName, para que ele mude o nome do nosso inventário. SetName, você passa o ID do inventário que você quer mudar o nome, né? Ou seja, você pega o ID do nameArea e o parâmetro vai ser o novo nome. E o novo nome a gente está carregando ali em cima, no nameText. Pronto. Você só precisa meio que chamar essa função aqui. Quando você for deixar o nome em branco, em branco não, quando você deixar o nome, quando você deixar o nome em branco e for alterar para isso aqui, você vai, a gente poderia colocar alguma coisa diferente aqui, cara, nameText. É que eu não queria ter que pegar esse inventory aqui embaixo, né, para poder salvar o ID único dele. Mas tudo bem, pelo menos por enquanto vamos deixar assim. Vamos pegar ele e coloca o nameText igual a, deixa eu pegar aqui embaixo, já que eu deletei. O nameText é caso a gente tenha alguma coisa, esteja escrevendo alguma coisa. Caso a gente não esteja escrevendo nada, né, caso a caixa esteja vazia, a gente vai setar o nome como dessa forma. Claro que a gente não pode chamar assim, né? A gente tem que perguntar aqui para a variável, né, nameText, se ela está vazia. Se ela está vazia, vai acontecer alguma coisa. Se ela não tiver, outra. Não está vazia, vai colocar o nome que tiver nela. Está vazia, vai colocar o nome aqui do inventário. Pronto. Ficou bem mais limpo, né? Agora eu posso meio que deletar tudo isso aqui. Aí você pensa assim, pô, mas como assim? Os negócios ainda vão ficar tudo na tela e tal? Então, na hora de modificar o nome do inventário, eu destruo automaticamente. Aí você pensa assim, mas e se acontecesse de a gente precisasse desse comando em outro lugar e não tivesse nada na tela? Porque você está dando comando por outra área, digamos assim, o setName. O cara escolheu um nome ou gerou um nome aleatório por outra área. Ué, simplesmente não vai destruir os objetos. Aqui a gente já pegou a matriz, né? Agora a gente vai pegar tudo que for relacionado também, né? Que é o texto comum,
Então vamos pegar aqui o efeito do texto também, né? E o name TI. Vamos pegar eles de forma separada. E modificar de ID aqui para tudo certinho. Agora que eu já peguei esses objetos, basta eu tratar deles da forma que eu acho que é a melhor, né? Quando eu der um setName, o mais importante é mudar no banco de dados do inventário, na parte name aqui. Então a primeira coisa, já que a gente pegou ele aqui em cima, é mudar o nome dele para o que foi passado no parâmetro. Depois disso eu trato as outras coisas aqui, ó, que no caso do name text é colocar o nome correto nele. E no caso dos outros é destruir. Vocês já vão entender por quê. Questão de lógica também. Name text, set text. Eu poderia pôr o parâmetro mesmo, né, mas eu gosto de já deixar ele seguir no banco de dados. Quando você estiver editando texto, cara, por questões de lógica, os outros, depois que você terminou de dar o setName, tem que ser destruídos, né, que é a caixa texto e o efeitozinho ali de texto piscando, né? E o texto do inventário vai mudar para o novo nome. Ah, mas se o inventário não estiver ativo e você está mudando internamente, igual a gente falou agora há pouco, não importa. Você vai dar um set text aqui, não vai ter texto nenhum na tela, nada vai acontecer. Não tem nenhum problema. Pronto, eu destruí a caixa de texto, troquei o nome correto e destruí o efeito do texto. Mas antes disso eu mudei aqui o texto do nosso inventário. Beleza, tudo certo. Agora vamos testar esse comando, né, na primeira forma. Qual que é a primeira forma? Você clicando fora de uma área de name, de uma name area, né, no caso. Vamos ver. Sem o uso do enter, né? Ó, ele tem um problema. Quando eu cliquei, o texto não estava vazio. E ele colocou como se o texto estivesse vazio. Ó. Mas vamos ver se está salvando. Pelo menos isso, está salvando. A gente já sabe que está funcionando essa parte. Mas a parte de se ele tem algum texto, ó, aqui se name area estiver vazio. Se não estiver, ele está pegando o name text aqui. Bom, primeira coisa é pegar essa variável local e transformar ela numa variável global para a gente poder debugar, né? Então vamos procurar ela aqui. Cadê a variável? Name text, está bem aqui, ó. Vamos ver se ela está sendo modificada direitinho, né? Ó, ela está sendo modificada, mas quando eu cliquei inicialmente, não estava. Eu tive que pôr algum caractere antes, porque ela segue o text change. Agora, quando eu clico fora, magicamente começou a funcionar, né? Mas eu já sei o porquê, né? E vocês também, né, já notaram que simplesmente quando eu transformei isso aqui numa variável global, ele passou a conseguir capturar de forma mais precisa o nome que está aqui, né? Que a variável local é aquilo, ela só trabalha aqui neste momento e pronto. A variável global não. Ela trabalha em todos os event sheets a todo momento. Então, eu preciso colocar esse onTextChanged aqui para ficar mais optimizado, digamos assim. Mas preciso também preencher ela no momento do clique. No momento que o cara for clicar ali para editar o nome do inventário, né? Ou seja, aqui, clicou para editar o nome do inventário, eu já vou passar esta variável aqui. Vamos passar ela aqui embaixo, ó, melhor, né? Que aí a gente já pega o ID, a gente já pega o texto que está ali, ó,
no InvName text, que aquele texto sempre vai ser o nome do inventário mesmo. Aí se a gente for aqui no debug agora, ó, e for lá nas variáveis, aqui ó, name text, quando eu clicar aqui em player, ó, ela já vai capturar. Então se eu sair, o nome vai ser player mesmo, não vai acontecer nenhuma mudança. Play. Testei tudo aqui, está funcionando direitinho. Agora vamos para o Enter, né? A gente deixou tudo organizadinho aqui com funções. Caso clique fora, isso é o que acontece. E caso ele aperte Enter, é basicamente a mesma coisa. Então, eu posso deletar tudo aqui. E com o Enter eu estou pegando o name area que tiver ativo, né? Pegando o inventário dele, para caso eu precise colocar aqui o ID único do inventário, né? Que é só um misczinho, um extra, não é realmente necessário, eu ter acesso ao ID único dele. Então é isso. Agora eu posso editar com Enter e clicando fora da tela. Apertei Enter, está editado. Ó. Cliquei fora, está editado. Ficou escrito testei ali, faz bastante sentido se você pensar bem. Se eu clicar direto em outro, aí já é um problema. Ó. Se eu clico direto em outro, eu consigo manter dois ativos, ó, e gera um bug. Mas tudo bem, isso é por causa do nosso novo método. Vamos corrigir ele dentro desse novo método, que está bem mais limpo e agradável aqui. Quando você vai dar um update no name area, você só deixa o que tiver, você só deixa todos eles como sendo o active em false. E você está chamando eles aqui. O nosso primeiro método para resolver isso de forma tranquila seria simplesmente desfazer a mudança que tiver ativa, né? Então vamos lá. Aqui no name area update, a gente simplesmente vai destruir aqui, ó, a input box que tiver ativa de name e o efeito do texto. Primeira questão. Você coloca e já testa. Ó. Cliquei para... Não está funcionando legal, porque você clica para editar, ele cria e depois ele destrói. Aí nem aparece. Vamos mover ele aqui para cima, né? E por questões de lógica ele vai ser executado primeiro. Pode ser aqui em cima por enquanto, só para testar, né? Talvez nem seja o suficiente. Mas foi, né? Ele lê de cima para baixo e ficou certinho. Agora clicando fora, ok, dando Enter, beleza. Agora se eu clicar direto em outro, funciona direitinho? Não. Funciona, né, na verdade. Só que quando eu cliquei no outro, ó, depois que eu voltei, ele passou a se chamar player. Porque, tipo assim, aqui eu estou editando o nome, certo? Cliquei no outro. Eu meio que tornei ele ativo, né? E o sistema já começou a ler ali como que existe um name area ativo. Então ele não editou esse daqui corretamente. Quando eu volto para ele, o nome ainda é player. Mas se eu fechar e abrir, né? Só para testar. Vocês já notaram, né? Automaticamente o nome no sistema está certo. É só a nossa string que está recebendo o valor errado. Ó. Quer ver? Ó? Vou deixar esse nome aqui e clicar no outro. Ó. Funciona legal. Quando eu voltar, vai ser só PL. Mas não era PL que estava ali. Para corrigir isso, eu poderia fazer o seguinte. Nós temos duas formas aqui de encerrar o name text, né? Uma forma de corrigir isso seria tipo assim, quando eu clico em algum, eu cancelo todos os outros, né? Todos, deixo todos em false. Mas eu poderia dizer que o que já estava ativo, antes de deixar todos desativados, o que está ativo
vai encerrar suas funções. E para ele encerrar suas funções é como? É assim, ó. Se tiver alguma coisa ali preenchendo, se não tiver, blá blá blá, mesma coisa de sempre. Então eu posso copiar isso aqui e vamos lá em cima. Aqui no name update, peraí, vou pegar aqui o comando ativo. Vamos pensar com lógica. O name área que estiver ativo neste momento, eu vou encerrar ele, beleza? E depois é que eu vou deixar todos inativos e destruir o que tiver aberto. Pronto? Ó, automaticamente os comandos estão seguindo aqui esse parâmetro, né? Então eu não preciso mudar nada. Só preciso fazer isso. Eu dei o comando aqui para que todos que estiverem ativos, e obviamente só vai ter um, né? O que tiver ativo vai encerrar as funções dele e depois deixar todos desligados. Vamos testar. Funcionando perfeitamente. Aqui, ó, você tá Té, o nome. Eu clico no outro. Quando eu volto ainda é Té. Tá vendo? Se eu clicar fora e abrir de novo esse inventário, continua com o mesmo nome, Té. Então, é isso. Finalmente está concluído. Quando você tenta fechar o inventário, inclusive apertar a tecla I, durante a edição não funciona. Mas isso é uma coisa que a gente não precisa alterar, porque é questão de lógica. Não está funcionando porque você está editando uma caixa de texto. Você tem que clicar fora dela antes de fechar. Então isso não é um bug, é assim mesmo, e eu não vou modificar porque realmente tem que ser dessa forma. O cara está apertando a tecla I ali, ele quer colocar a tecla I. Ele não quer fechar o inventário. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Galera, tá tudo certo com essa parte já. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 50 minutos. A gente ficou bastante tempo aqui nessa name área, mas valeu a pena. Primeiro porque tiveram vários defeitos, né? E deu pra gente fazer quase tudo junto, sem ocupar tanto tempo assim. Sem ter que fazer um monte de corte de vídeo, né? Eu fiz cortes de vídeo, claro, para ver como é que fica as coisas, fazer testes, porque senão o vídeo fica enorme. Mas eu pude resolver muita coisa mostrando por aqui mesmo, né? Mostrando a lógica por trás, e isso já é bem positivo. Deixamos limpo aqui as coisas, ó, as partes de edição, muito mais agradável para editar, para fazer qualquer coisa. E por último, nessa aula, por último, né, nós vamos adicionar alguns efeitozinhos. E eu digo por último, porque o vídeo já está bem grandinho. Eu queria fazer os botões já nessa aula, mas vamos fazer os efeitos primeiro, aí a outra fica por conta de jogar itens no chão e fazer os acho que três botões que faltam, né, funcionar. Então vamos lá. Quando a gente adiciona um item no inventário, eu coloquei um efeito nele lá na outra versão, para que meio que, tipo, como é que eu vou explicar, né? O item fica grande e vai diminuindo assim, rapidão. Como se você estivesse batendo nele assim, ó, colocando alguma coisa ali. É um efeito que fica bem legal. O outro é para o item que estiver no mouse, fica com um efeito, sei lá, cara, um efeito bola, né? Que ele fica se esticando de um lado para o outro. Slime, né? Digamos assim. E como que a gente faria isso aqui? A gente viria aqui no icon set, se não me engano eu usei sign, cara. Vamos colocar o icon set aqui para ver. Ele tem um efeito twin, eu não sei se eu usei... Ah não, o efeito twin eu usei para quando adiciona um item em cima de outro, ele recebe aquele bouncezinho, né, que eu acabei de falar. Que serve até para você ver, né, quando seu inventário estiver aberto, quais itens estão sendo modificados, que são só aqueles que vão dar aquele efeito boom. Agora tem o sign, que vamos chamar de
W. Efeito do mouse, width, no caso. E outro sign, mouse F, H, de height, altura. Agora, a vantagem do Construct 3. Você pode dar um preview aqui, ó, e ver já como é que tá. Nós queremos mudar a largura e a altura do item, beleza? Ó, claro, né, que a gente vai ter que configurar isso. Vamos ir testando aqui valores diferentes. Ó, tá muito aqui em cima. Poderia colocar 2/2, um período bem menor, né? Eu quero que seja meio aleatório, então eu gosto de fazer o seguinte. Gosto de deixar um valor aqui e outro adicional no random, né? Mas 0,5 tá muito alto, cara. E outra coisa, né, que eu esqueci de falar. Se você quer que o efeito aconteça um após o outro, igual é esse caso, né, para ele ficar meio esticando para um lado e para o outro, eles têm que ter um tempinho diferente, né? Vamos colocar 1.5 aqui. Tá legal, só que eu não sei se tá do tamanho certo, né, esse efeito aqui. Tá. Vamos desabilitar aqui o sign inicialmente, porque os itens eles não têm que ter esse efeito, né? Só o do mouse. E vamos lá no mouse, para quando a gente pegar algum item. Mouse Actions, né? Olha lá, quando eu clicar, quando eu criar o item de mouse, só o item de mouse exclusivamente, Active não, né? Enable. Vai pegar e vai ligar esse sign, tanto de largura quanto de altura. Ele já está fazendo isso, ó. E quando ele colocar o item, ele vai ficar normal, nem precisa de mexer em sign, porque o sign inicialmente ele está desligado. Ele só é ligado quando a gente pega o item no mouse, certo? Então, ó, o que vai acontecer? A gente coloca o item aqui e ele vai ficar normal, que ele deu o update e foi redesenhado ali. Agora é só a gente configurar o efeito de sign como a gente quiser. No caso, eu quero deixar ele um pouco mais rápido, né, do que isso. E outra coisa que eu quero fazer, eu queria que só o item tivesse esse efeito, eu não queria que o texto ficasse acompanhando. Então eu vou trocar aqui, ó. Aqui o texto está seguindo o icon 7, e o icon 7 está modificando sua largura e altura. Eu posso simplesmente trocar e dizer que ele vai seguir o mouse X e mouse Y, só que ele tem a largura e a altura do item para andar. E sabemos que existe um padrão, né? O slot ele tem sempre ali, ele sempre vai ter 22 de tamanho. Então a gente pode colocar aqui, em vez de icon 7, largura e altura, né? Mais 22 dividido por 2. Pronto. Só transformar isso aqui num inteiro. E vamos testar. Prontinho. Ele segue o mouse ali, ó. Não, só que transformar ele no inteiro não é uma boa ideia, porque ele tá dando uns flickzinhos. Então vamos deixar ele solto mesmo. E foi até um erro, né? Porque isso aqui é um texto. Eu não preciso converter ele no inteiro. Funcionando direitinho, ó, sem flickzinho, tudo ok. O item fica com efeito e quando você coloca ele em algum inventário, ó,
primeiro efeito está quase pronto. Vamos só diminuir um pouquinho da velocidade dele aqui. Deixa eu ver se funciona um negócio aqui. Menos 0.5. Funciona, legal. Então nós temos um aqui, eu vou diminuir dos dois 0.3. Aqui estava 1.5, né? Eu dei um clique errado aqui e editei, né? Porque aqui no Construct 3, pelo menos, se você fizer assim com o mouse, ó, você vai valor para cima e para baixo, né? Então tá, 1.2, vamos ver. E se eu tirasse o random? Colocasse 0. Não, com random acho que fica melhor. Só vamos tirar um pouco mais do tempo. Lembrando que o efeito você vai fazer do jeito que você quiser. Do jeito que você achar mais maneiro, você põe e é isso aí. Prontinho, galera. Eu editei aqui. Esses foram os parâmetros que eu usei. E achei legal deixar dessa forma, em largura e altura. E ficou desse jeito por enquanto. Esses efeitos eles não servem só para embelezar, galera. Eles servem também como destaque. No caso, você tem dois itens aqui iguais, ó. E você pega um. Você sabe claramente qual é o do mouse, porque o do mouse tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, serve para esses dois propósitos aí, ó. Beleza. Agora, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que debugar inicialmente, né? É o último efeito do vídeo. Que depois é sobrar só os botões e jogar o item no chão, o inventário vai estar 100% completo. Entre aspas, né? Claro que dá para adicionar muitas outras coisas nele, mas por enquanto é isso, a não ser que eu tenha alguma ideia durante o vídeo. Vamos lá. Salvar aqui. Nunca esquecer, né? E para debugar, né? Inicialmente eu vou colocar para quando eu apertar uma tecla, sei lá, tecla aqui, todos os itens do todo o icon set, vai acontecer alguma coisa com ele. E é no twin aqui, né? Twin, não sei exatamente como pronuncia. Nós vamos executar um determinado valor, né? Alguma animação. Tipo assim, muita gente não sabe exatamente o que é esse twin aqui. Ele simplesmente executa animações, né? Valores. Ele tem a função aqui de... acho que é aqui, né? Não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Do twin rolar uma propriedade, que é o x, y, largura e altura, opacidade, tipo o sine. Que você escolhe qual é a propriedade e o valor que ela vai atingir ali, né? O tempo. Isso aqui é o estilo que ele vai seguir ali, né? Que é tipo o sinezinho ali no... que tem o sine, tem o triângulo, tem o square, que eu usei ali pra ficar mais quadradão o efeito. Se vai ter loop, se vai ir e voltar, destruir quando terminar, né? Quantas vezes vai repetir. E você passar a tag, né, para controlar qual que é a animação que está rolando no momento. Mas eu não vou usar alguma propriedade, eu vou querer criar aqui um valor para ele, que vai ser sim o de largura e altura, mas vai ser uma animaçãozinha, né, chamada icon set width.
E qual que é o valor que vai iniciar e qual que é o valor que vai terminar. Aí você vai testando. Ele vai começar no valor... vamos ver. Ele vai começar no valor self width, que é o valor do icon set. Eu vou até dar um for aqui, ó, para cada um deles, apesar que todos devem ter o mesmo tamanho, né? Eu coloquei para seguir o tamanho do slot. Então vamos dar um for e dizer que todos vão receber esse twin, iniciando do valor deles e terminando no valor deles mais, quer dizer, iniciando no valor deles mais 5 e terminando no valor deles. Então quando eu jogar algum item ali, eu quero que o item fique gigante, entre aspas, né, e depois diminua até o tamanho dele normal. Vai ser uma coisa rápida, então vamos colocar 1 e o resto deixa ok. Não tem loop, nem nada, nem repetição. E aqui a gente pode testar alguma coisa depois. Pronto. Isso aqui já faz com que o twin aconteça. Mas, internamente. Tá rolando ali um valor, alguma coisa acontecendo, mas você tem que pegar aqui com a tag, né, e dizer o que está rolando. Então você deixa um for aqui, ó, para todo icon set que não for do mouse, né, não estiver em área mouse, not equal, né, todos que não tiver na área mouse, eles vão ficar com o width deles, né, igual a self twin, pode ser tag, né, no caso, não, tag é usado para outros propósitos, no caso seria um valor, aí entre parênteses você passa a tagzinha. A tag ali é só para quando dá um onFinish, essas coisas assim, igual a animação comum. Então você já tem o twin acontecendo. Ó, sabia que isso ia acontecer, ó. Quando você está testando, quando você não apertou a tecla aqui, ó, ele está recebendo o valor do twin, mas ela está zerada, não existe nada acontecendo. Então você coloca aqui que todos que forem do mouse, que não forem do mouse e tiverem com aquela animação rolando, ó, cadê? Explain igual a outra mesmo, né? E coloca a tagzinha. E eu não copiei, né? Só tirar isso aqui. Quando tiver playing essa animação, isso vai acontecer. E assim você vai testando até ficar legal. Ó, ele está recebendo a animação toda vez que eu aperto a tecla aqui, de width, né? Tem que receber a animação também, e inclusive tem que voltar ao tamanho normal dele, né? Depois a gente cuida disso. Vamos copiar e colar. E criar a animação de altura. Ok. Aqui é a mesma coisa. Só troco largura, né, por altura. Beleza. É mais ou menos isso que eu quero que aconteça, ó. Valendo lembrar que se eu apertar a tecla Q para iniciar ali o evento, enquanto ele ainda não tiver terminado, ó, ele pode acabar bugando, ó, e isso acontecer, ó. Ele ficar de um tamanho gigante. Então a gente tem que aplicar uma correção nisso. E é bem simples até, né? Toda vez que eu criar o item, eu vou salvar, né? Depois que ele definir automaticamente ali o largura e a altura dele, eu vou salvar aqui. Salvei a largura, salvei a altura e quando o item for desenhado,
que vai ser só nos itens de inventário que vai acontecer isso, né? Nos outros, talvez nos hotkeys, mas provavelmente não. De qualquer forma, depois a gente adiciona em outro lugar se precisar. Vamos lá no update, que é o que desenha o nosso item. E depois que ele receber o size dele certinho, que ele souber qual a largura e a altura dele, ele vai informar isso à variável. Pronto. Internamente já temos acesso ao tamanho original do item, certo? E toda vez antes de iniciar os eventos aqui de animação, eu vou dar um size e voltar ele para o tamanho normal. Salve width, self, salve height. Vamos testar? Ó, é impossível ele sair do tamanho dele, porque toda vez que eu clicar ele vai, tá vendo? Só que se eu chamar o evento várias vezes, ó, isso aqui acontece também, ó. Vamos começar colocando esse tempo do evento bem mais rápido, né? Aqui eu não sei se a gente diminui ou aumenta. Eu acho que diminui, que é o tempo que ocorre, né? É isso mesmo. Vou deixar mais lento ainda, 0.1 talvez. Que é uma coisa bem rápida. Quase assim. 0.2 ou 0.3 devem resolver o problema. Inclusive, se você colocar um diferencial entre eles, até fica com o mesmo efeito aqui do mouse, né? Algo parecido. Tem que ser uma coisa bem rápida, cara. Porque é assim que funciona o tipo de efeito que eu quero. Então vamos colocar 0.15, né? Seria 0.1, mas aí 0.15, que ainda não chegou no 2. Se eu aumentasse esse 5 aqui para 10, muito alto. Vamos colocar 8. E é isso, viu, galera? Se trata de elaborar e ir configurando conforme vocês querem. Eu acho que assim ficou legal. Qualquer coisa a gente vai ajustando depois. Ó, todos que estiverem ativos vão... Tipo assim, é isso que a gente quer, ó. Vamos supor. Tem os itens aqui no inventário, ó. Vamos supor que eu estou adicionando várias folhagens ali, aquelas folhagens do inventário ali à direita. Isso aqui vai acontecer em todas elas. Mas os outros itens que tiver, não vai acontecer nada neles. Eu quero que só o item que esteja recebendo um update no momento, né, gere esse efeito aqui. E agora que fica interessante, né, porque a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer isso. Mas tem que ser assim. Não é todos os itens do inventário, senão o cara vai ver claramente que está rolando um update ali, né? Tudo está sendo atualizado. Se você colocou, se está cheio de item aqui e você só adicionou uma folhagem, só ela tem que receber esse valor aqui, ó. Tem que gerar essa animação. Eu estava olhando aqui o nosso comando de adicionar itens, né? E tem uma questão interessante. Aqui a gente modifica internamente e depois chama o update para desenhar os itens. O jeito que eu acredito ser interessante de fazer isso seria adicionar uma nova linha aqui, né? E pegar o nosso slot, o slot que tiver com o valor ID igual ao ID do inventário que a gente está trabalhando, né? Claro. E slot D igual a o slot ID que foi passado ali em cima. E agora a gente cria uma variável nele, né? E diz para ele que ele possui uma variável boolean chamada aninUpdate.
E aí, cara, a gente vai ligar essa variável aqui. Pronto. Entre aspas, né? Aqui eu adicionei um item, peguei o slot que está recebendo aquele item e disse, ó, você tem uma animação para executar, beleza? Aí quando eu estiver lá no update, eu vou pegar o slot para desenhar o item, certo? Se esse slot tiver com essa variável ligada, que pode ser que ele não esteja, né? Não tenha variável nenhuma ligada ali para os slots, aí nada acontece neles. Mas se o slot que tiver, só, tipo assim, o update, ele vai rolar e todos os slots com algum item vão se destruir e redesenhar. Mas o item que está sendo adicionado no momento vai receber ali o slot, vai receber o anin update. Aí quando ele for lido aqui embaixo, né, ele vai executar isso aqui, ó. Vou tirar essa tecla aqui. Pronto, ó, o item que foi criado aqui, ó, se o slot tiver que executar uma animação, né, ele recebeu o valor. E aqui, automaticamente, né, já serve para todos os itens que não estiverem no mouse executarem a animação caso esse twin esteja ativo. Isso, galera, eu esqueci de falar no início, cara, porque vocês vão ficar pensando assim, pô, mas twin não existe no Construct 2? Existe, só que ele é um plugin à parte, né? Eles adicionaram no 3. Tudo que você precisa é baixar esse, ou você faz isso manualmente, né, por programação, ou você baixa esse twin. Eu recomendo. Dificilmente eu recomendo plugin, acho que, sei lá, cara, devo ter recomendado 1, 2 na vida, mas esse eu recomendo, porque é muito legal. Executa vários tipos de animações ali sem muito trabalho, né? Coisa que dá pra você fazer via programação, mas aí você não perde seu tempo. Então eu tenho o item ali sendo adicionado, agora eu vou pôr outro item, ó, beleza. Agora, não, quando eu apertei a tecla N aqui, ó, ele está executando a animação nos dois, e não era para isso acontecer, ó. Toda vez que ele está rolando o update, ele está atualizando, tá vendo? Vamos entender o porquê. Olhando assim de cara, não tem muito sentido, né? Porque aqui eu peguei o slot ID e o anin update está dentro dele, né? Como o add item chama justamente o add item on slot ID, já saquei qual que é o problema. Nós estamos ligando aqui a variável e não estamos desligando ela, né? O slot ele vai receber o anin update, depois que ele passar essa informação para o item, ele tem que desligar, senão no próximo update ele vai mandar o item animar de novo, né? Porque ele vai estar com a variável ativa. Então, ó, só o item que estiver sendo adicionado vai receber essa animaçãozinha que podemos mudar para qual que a gente quiser. Mas eu notei uma coisa, não sei se vocês notaram também. Quando eu coloco o item no slot, ele fica com um tamanho normal. Aí quando eu pego outro, ó, o último corrige o tamanho dele, tá vendo? Deixa eu fazer um pequeno teste aqui. De fato, este aqui, ó, não é o tamanho natural deles. Tá vendo? E quando eu pego o item, que eu executo um update, ele fica num tamanho diferenciado, né? Ah, não. Eu expliquei errado essa parte, galera. Tá certo. O update corrige o item para o tamanho certo, tá vendo? O tamanho dele é esse. O twin, por sua vez, ó, quando você coloca o item lá, ele fica no tamanho errado, ó. Aí a tecla que chama o update corrige ele para o tamanho certo. Mas isso é bem fácil de corrigir. Justamente com a tag, né? Só você copiar e colar aqui. Porque nós temos triggers aqui, né? De animação concluída. Igual na animação lá em cima dos frames, né? Quando terminar o width e quando terminar o height aqui de altura,
Pronto, é um trigger, então automaticamente não precisa de for, não precisa de nada. O trigger em si já pega aquele item que está acontecendo aquilo naquele momento. E aí ele vai fazer essas configurações aqui, ó, de tamanho. Só que à parte, né? Ele vai deixar a largura dele igual ao que é salvo lá na largura e a altura igual ao que é salvo na altura. Simples assim. Pronto. Na hora que ele terminar a animação de largura, deixa a largura igual ao que é salvo o tamanho original do item. Terminou a animação de altura, deixa igual ao que é salvo lá na altura. Vamos ver. Agora vamos tirar isso daqui e vamos chamar um update. Não, ele ainda está num tamanho diferenciado, ó. Aqui está dando que o construct está aberto por mais de 2 horas, que não é necessariamente uma verdade, né? Mas é porque mais cedo eu estava editando e saí de perto aqui do PC. Quer dizer, é uma verdade, né? Eu só não estava na frente do PC. Mas enfim, vamos lá. Isso era para ser uma coisa que deveria ter sido resolvida aqui mesmo. Realmente faz muito sentido, né? Só para dar uma verificada se ele está lendo essa parte aqui, né, de largura e altura, colocar para o item ser destruído. Vamos ver, na hora que terminar a animação de largura. Vamos ver se a de altura está sendo lida também. Eu acredito que sim. Ó, toda vez que ele termina a animação, ele destrói o item. Então, basicamente, aqui está tudo certo. Agora vamos entender quando exatamente o item fica com o tamanho incorreto. Quando eu adiciono ele no inventário, ele sempre vai ficar com o mesmo tamanho. Dependente de quantos aqui eu adicione, vai ficar do mesmo tamanho. Na hora que eu apertar a tecla J aqui para adicionar outro item, esse item cresce. Vamos ver a madeirinha ali também, ó, se ela vai crescer. Aí, ó. A minha dúvida é que eu meio que não sei se eu coloquei o tamanho certo para ser este aqui ou o de lá. Tá vendo? Eu acredito que seja esse daqui, ó, do update mesmo. Mas vamos ter que achar aqui a questão. Bom, é claro que tem a ver com a animação, né? Então eu vou desabilitar aqui rapidinho para já ter um retorno visual. De fato, o tamanho certo é exatamente esse daqui, né? O que atualiza. Era meio que o óbvio mesmo. E a animação faz o item ficar menor ali no slot, o que não deveria. Definitivamente não deveria. Ó, deveria acontecer isso e no final da animação ele ficar no tamanho correto, que é esse daqui. E eu já entendi o porquê. Foi só uma estupidez minha mesmo, né? Acho que nem precisava salvar a largura e a altura. Mas aqui na hora que eu defino a animação, em vez de eu definir com base na largura e altura atual, né? Eu posso definir com... Aí eu falando que não precisava salvar e utilizando a variável aqui, as ideias, né? Ignorem. Eu vou usar sempre o que foi salvo no item de largura e altura. Então eu preciso sim salvar. Porque isso não muda. Tipo assim, a largura e a altura do item vão mudar, vão sofrer animação. Mas a largura e a altura salvas nunca vão mudar. Elas vão estar lá justamente para a gente poder acessar o valor original. Então vamos ver aqui. Já dá para notar visualmente que o item ainda está menor, né? Tanto que você aperta a tecla J aqui, ó, ele atualiza e fica do tamanho certo. Eu fiz os testes aqui e realmente estava ficando deslocado o inventário. A prova disso é que quando você adiciona os itens aqui, ó, tá vendo? Se você fecha e abre, o tamanho deles é esse mesmo. Não era culpa meio que não era culpa do twin ali naquela parte. Então, o que rola? Ó,
Para resolver isso, eu tirei o onFinish e simplesmente dei um invert aqui, né? Adicionando uma exceção. Se ele não estiver rolando animação de largura, por exemplo, eu vou comparar se a largura atual do item for diferente com a que está salva, ou seja, com a original dele. Se for, eu vou mudar. Eu faço a mesma coisa com a altura. Se a altura for diferente da altura salva, eu vou mudar. Porque o onFinish só acontece uma vez, enquanto aqui está considerando o tempo todo a animação, certo? Então pode acontecer aí uma oscilaçãozinha, né, igual era o caso, e o finish meio que talvez está sendo chamado e mesmo assim depois ele executa alguma coisa, né, e da animação e faz ficar com um diferencialzinho de tamanho. Aí eu resolvi dessa forma, bem simples aqui, que aqui não vai executar o tempo todo, vai executar apenas se a largura do item for diferente. Tá vendo aqui, ó, largura e altura, só se for diferente que ele vai executar esse comando aqui. E assim funcionou. Você vê que o item está recebendo update e ficando do tamanho certinho. E quando eu chamo outro update, ó, só o item que está recebendo update, que recebe a animação, e ele fica do tamanho certinho. Ó. Tanto que se eu fechar e voltar, ele vai ser redesenhado e do tamanho certo. Ó. Tá vendo? É exatamente como tem que ser. Então é isso. Temos aqui o efeitozinho de mouse. Vocês viram no vídeo nas primeiras aulas, ó. As animações podem ser mudadas, melhoradas, tempo pode ficar diferente, do jeito que vocês bem quiserem. Mas em base, ó, só o slot que está recebendo o item que fica assim. Então, quando você for adicionar vários itens, né? Quando você adicionar um só os itens que estiverem recebendo outro item que vão atualizar. Se eu pegar e colocar outras folhagens aqui, ó, nada acontece. Nada acontece nas outras, só na que está recebendo stack, tá vendo? Então é isso aí, galera, tá tudo certo, ó, aqui descendo aqui lá para baixo do inventário, só para mostrar. Temos a nossa animação funcionando perfeitamente, de pegar o item no mouse, temos aqui a adição de nome de um jeito bem mais legal do que estava antes, né? Ignorando totalmente a input box e a animação do item tanto no mouse quanto apenas no item que está sendo adicionado. Corrigimos muitos erros durante a programação e chegamos à perfeição aí desses tipos de efeitos. Na próxima aula a gente configura aqui, se der tempo, né, nela mesmo, esses 3 botõezinhos aqui e já faz os itens caindo no chão. Quer dizer, podendo ser pego aqui no mouse, ó, e jogado no chão perto do personagem. E é isso aí, galera. Até a próxima.